Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro ainda tem planos golpistas. Ele ainda aposta no tal artigo 142 para evitar sua saída do Palácio do Planalto. Acredite se quiser, Jair Bolsonaro ainda espera que até 1º de janeiro vá conseguir reverter sua saída do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro ainda espera que daqui até 1º de janeiro conseguirá reverter de alguma maneira sua saída do Palácio Planalto. E suas últimas fichas recaem sobre o artigo 142 da Constituição. Esse artigo é um dispositivo da Constituição que trata das funções das Forças Armadas. Alguns militares juristas e bolsonaristas têm uma leitura golpista absurda do texto, como se ele autorizasse as Forças Armadas a interferirem na política e dirimirem conflitos entre os poderes da República. Defendem que os militares seriam autorizados a serem uma espécie de poder moderador. A leitura é golpista porque o artigo, em momento algum, fala isso, ao menos não para quem cursou o ensino básico ou não sofre de desonestidade intelectual. A Constituição de 1988 determina que a palavra final para solucionar conflitos e impasses entre poderes é do STF. Bolsonaro ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos dos próximos dias, convocar os militares a agirem como tal e inexistente poder moderador. A decisão do STF sobre o orçamento secreto seria mais um desses impasses, numa supostamente indevida intervenção do judiciário em outro poder. Agora, o legislativo. Uma vez convocados, os militares impediriam a saída de Bolsonaro do Planalto e a posse de Lula. A propósito, a chance de os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica embarcarem numa dessas é zero. Isso sem falar o seguinte, minha amiga e meu amigo, a matéria esqueceu de dizer que durante este ano de 2022, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o artigo 142 da Constituição, que diz que qualquer um dos 3 poderes podem convocar as Forças Armadas para restaurar a ordem pública. E o STF considerou que esse artigo, em momento algum, permite que as Forças Armadas interfiram em um poder da República, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, ou tomem qualquer medida para manter um presidente no cargo e impedir a posse de outro. Essa informação é bastante relevante porque isso vai inflamar os malucos que estão acampados por aí, sobretudo em Brasília. E pior, essa interpretação e esse anseio do Bolsonaro fazem com que na posse haja maiores riscos à posse de Lula, que na posse de Lula haja mais riscos por conta desse incentivo que o Bolsonaro estaria dando indiretamente, porque é óbvio que ele deixou ventilar essa matéria que saiu hoje no portal Metrópolis. Então, na verdade, isso faz parte de um plano do Bolsonaro para provocar confusão na posse de Lula. E aliados de Lula articulam candidatura para derrotar Lira na disputa pela presidência da Câmara. Entre os nomes ventilados estão os de Marina Silva, Guilherme Boulos, Luciano Bivar, que preside União Brasil.
A derrota política imposta a Arthur Lira pelo Supremo estimulou aliados que fazem oposição ao presidente da Câmara dos Deputados a articular uma candidatura que consiga derrotá-lo na campanha pela reeleição no cargo, que está marcada para fevereiro. Com medo de um novo Janot, Lula avisa que não se compromete com lista da PGR. O Lula já deixou claro muitas vezes que não vai cair de novo na ingenuidade de deixar que o Ministério Público, minha amiga, meu amigo, faça como foi sempre nos governos 1 e 2 de Lula e nos governos 1 de Dilma, né, no governo 1 de Dilma, de permitir que o Ministério Público escolha quem vai comandar a Procuradoria-Geral da República, que é um cargo que permite, inclusive, derrubar um presidente, como aconteceu com Dilma Rousseff. Sem Rodrigo Janot, Dilma Rousseff não teria caído. E isso aconteceu justamente porque ela, assim como Lula, tiveram a ingenuidade de permitir que fosse colocado um golpista na Procuradoria-Geral da República. E mesmo após decisão no STF, a PEC da transição continua sendo o plano A de Lula. Apesar de o STF ter tirado o Bolsa Família do teto de gastos, liberando assim pelo menos 70 bilhões de reais para o governo Lula, ainda assim o governo quer a PEC da transição, que dá mais 145 bilhões de reais. E aí, realmente, se conseguir hoje, não é, que a votação será hoje, aprovar essa PEC da transição, o governo Lula vai começar com recursos mais do que suficientes para fazer o governo que as pessoas esperam que ele faça. E sem orçamento secreto, a tendência é o Centrão pleitear, ter mais voracidade por cargos do governo Lula. E isso já era mais do que previsível, né? Outra informação, essa é muito importante para a sociedade: descredenciamentos de hospitais e laboratórios pelos planos de saúde é abusivo. Operadoras de planos de saúde descredenciam irregularmente hospitais e laboratórios de alguns de seus planos de saúde, principalmente aqueles mais antigos e contratados na modalidade individual, mas o consumidor pode restabelecer a rede credenciada na Justiça. E o Congresso articula turbinar emendas impositivas após o STF derrubar o orçamento secreto. Parlamentares debatem destino dos 19,4 bilhões que seriam indicados dentro do modelo que foi considerado inconstitucional pelo Superior Tribunal Federal. O fato é o seguinte: o STF aumentou muito o poder de Lula ao tirar o Bolsa Família do teto de gastos. O Lula consegue cumprir a promessa de campanha de manter os R$600 para o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil, porém, ainda falta muito dinheiro para o governo cumprir várias promessas de campanha e engendrar, né, planejar novos programas. Então, realmente, o Lula e o país ganham com a decisão do STF e a chantagem do Centrão diminui, mas não vai acabar. E Lira ouviu de ministros do STF, imaginem que ele foi lá ao STF perguntar se o Lula trabalhou para evitar ter que depender da PEC da transição. E também se o Lula trabalhou para colocar o orçamento secreto na ilegalidade. Imagine com que intenção que esse homem foi fazer isso. Foi com a intenção de, sabendo que o Lula trabalhou para torpedear o orçamento secreto, haveria algum tipo de vingança. E essa vai ser, infelizmente, uma constante nos próximos anos. E o STF abre crise a 10 dias da posse de Lula. O veterano deputado Danilo Forte, do União Brasil, alguns
disse há alguns dias que a eventual decisão do Supremo declarando o orçamento secreto inconstitucional colocaria Lula diante de uma crise institucional antes mesmo de tomar posse. Era um vaticínio. Na verdade, agora querem descontar em Lula a decisão do STF. Vem bastante encrenca por aí. E o Lira, agora, sabendo disso, que o STF disse a ele que não vai de maneira, que Lula não tentou de maneira alguma interferir, mas precisa de ver se ele acredita, não é mesmo? Minhas amigas, meus amigos, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.